Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, O Despertar do Sistema. Capítulo 271. Enquanto isso, dentro da maleta, Harry estava encostado na parede interna da mansão com a mente a mil. A fuga tinha sido por um triz, e a presença de Dumbledore e dos outros era uma complicação inesperada. A Thunderbird, Spark, tinha feito um bom trabalho, mas ele sabia que não podia contar com fugas tão dramáticas com muita frequência. Havia uma coisa que Harry sabia com certeza: ele precisava agir com cautela dali em diante. O uso do nome Riddle havia atraído mais atenção do que ele esperava, e isso era algo que ele não podia se dar ao luxo de ter. Ele teria que ajustar seus planos, levando em conta as novas variáveis que haviam surgido. Com um suspiro, Harry fechou os olhos por um instante, reprimindo a frustração que ameaçava transbordar. Essa era a realidade do caminho que escolhera. Um jogo de xadrez onde cada movimento precisava ser calculado, cada peça cuidadosamente posicionada. E embora os eventos daquela noite tivessem desestabilizado algumas de suas peças, o jogo estava longe de terminar. Logo, Harry sentiu um puxão familiar quando Spark desceu voando perto dos arredores de Hogsmeade, suas enormes asas cortando o ar noturno. Com uma queda brusca, ela cuspiu a maleta no chão, o impacto da aterrissagem trazendo Harry de volta à realidade. Ele saiu da nave, sentindo o frio da noite em seu rosto enquanto Spark circulava acima, observando com aqueles olhos penetrantes e inteligentes. Tenha cuidado, disse ela simplesmente, a voz crepitando com a leve eletricidade que sempre parecia envolvê-la. Sem esperar por uma resposta, ela se virou e desapareceu dentro da maleta, deixando Harry sozinho na entrada da vila. Harry assentiu distraidamente, guardando a maleta no bolso antes de seguir em direção ao Três Vassouras. Enquanto caminhava por Hogsmeade, a chuva ainda caía fina, a tempestade persistindo após a saída dramática de Spark. Ele empurrou a porta do bar, sendo imediatamente recebido pelo calor e pela conversa familiar lá dentro. Madame Rosmerta ouviu assim que ele entrou, um sorriso amigável se abrindo em seu rosto. Já voltou o Sr. Riddle? Perguntou ela com um tom alegre e acolhedor, mas então fez uma pausa franzindo levemente a testa em curiosidade. Mas como o senhor entrou desta vez? Da última vez, o senhor usou a rede de flu. Harry sorriu, o mesmo sorriso fácil e ensaiado que aperfeiçoara ao longo dos anos. Aparatei, respondeu ele suavemente, sacudindo a água da chuva que ainda grudava em sua capa. Rosmerta assentiu com a cabeça, embora seu olhar se desviasse para a janela, onde a tempestade ainda rugia lá em cima. Essa tempestade surgiu do nada. Não me parece natural. Ela estava claramente de bom humor e sua impressão de Harry, ou melhor, de Albus Riddle, continuava positiva. Harry deu de ombros levemente, sem querer se prolongar no assunto. Tempestades podem ser imprevisíveis. Ele olhou para a lareira mudando de assunto. Por mais que eu adorasse ficar e conversar, preciso usar a internet novamente. A simpatia de Rosmerta vacilou um pouco ao perceber a pressa dele, mas ela sentiu rapidamente. Claro, claro. Ela lhe entregou o frasco de pó de flu. Tome cuidado agora. Sempre disse Harry com um aceno de cabeça, jogando o pó nas chamas. Enquanto o fogo verde crepitava, ele entrou e gritou, Ministério da Magia. Sua figura desapareceu no turbilhão de chamas, deixando para trás o aconchego do Três Vassouras. Ao chegar ao ministério, Harry saiu rapidamente da lareira, sacudindo os leves vestígios de foligem. O grande átrio estava praticamente vazio, sem a agitação habitual daquelas horas da noite. Sem perder tempo, dirigiu-se diretamente para a saída, mantendo a cabeça baixa para evitar chamar atenção. Lá fora, o ar noturno estava fresco e frio. Harry apertou a capa ao redor do corpo, seus olhos percorrendo as ruas vazias antes de chamar baixinho, Mish. Com um estalo suave, a elfa doméstica apareceu ao seu lado, seus grandes olhos demonstrando atenção imediata. Mestre Potter, Mish está aqui. O que o mestre precisa? Perguntou ela com a voz trêmula, olhando para ele. Harry se agachou um pouco, sua voz baixa, mas direta. Preciso que você me leve até a entrada de Hogwarts. Silenciosamente. Não faça escândalo. Mish assentiu com entusiasmo, apertando a mão dele enquanto Harry os cobria com a capa. Num piscar de olhos, desapareceram, reaparecendo perto dos arredores de Hogwarts, escondidos na sombra dos portões imponentes. Obrigado, Mish, disse Harry com um tom mais suave agora, embora ainda seco. Volte para casa antes que alguém perceba. Mish fez uma reverência profunda, seus grandes olhos cheios de orgulho, antes de desaparecer com um estalo silencioso, deixando Harry sozinho sob o manto da noite. Harry olhou em volta, certificando-se de que o caminho estava livre, antes de começar a caminhar em direção ao castelo. Ele se movia rapidamente, permanecendo o máximo possível nas sombras. Não planejava ser visto esta noite, nem por nenhum dos funcionários, e certamente não por nenhum aluno. Quanto menos soubessem onde ele estivera, melhor. Ao chegar aos corredores familiares de Hogwarts, Harry moveu-se rapidamente, mantendo-se nas sombras. Seu mapa do sistema ganhou vida, e a planta do castelo se estendeu diante dele. Seus olhos se estreitaram ao ver Dumbledore, não muito longe, caminhando em direção à sala comunal da Sonserina. O que é isso, pelo amor de Merlin? Harry murmurou baixinho. Como ele chegou aqui tão rápido? E por que está indo para lá? Por um breve instante, as engrenagens na cabeça de Harry giraram. Será que ele suspeita de mim? Era a única explicação que fazia sentido, mas não havia tempo para pensar nisso. Se Dumbledore chegasse à sala comunal antes de Harry, as coisas poderiam se complicar rapidamente. Sua mente buscava desesperadamente uma solução. De jeito nenhum ele conseguiria chegar lá a pé antes de Dumbledore. Precisava de uma distração, algo grande. Sem pensar duas vezes, pegou sua maleta e a abriu com um estalo. De dentro dela deslizou Ash, seu dragão norueguês.
Ash, disse Harry, com a voz baixa, mas firme, preciso de uma distração. Faça barulho e atraia todos para fora. Quando terminar, vá até a câmara. Basia abrirá a porta para você. Ash bufou, o vapor escapando de suas narinas, seus olhos dourados brilhando com travessura. Deixe comigo, mestre. Sem dizer mais nada, ela soltou um rugido profundo e retumbante que ecoou pelos corredores. O som reverberou nas paredes de pedra, alto o suficiente para acordar metade do castelo. Como previsto, o caos se instaurou. Harry ouviu portas se abrindo pelos corredores enquanto os professores saíam às pressas de seus aposentos, correndo para ver o que estava acontecendo. Mesmo de onde estava, viu Dumbledore parar, com a mão congelada a centímetros da entrada da sala comunal da Sonserina. Ótimo. Vamos lá, vire-se. Vai investigar, pensou Harry, apertando a varinha com mais força. Ash soltou outro rugido ensurdecedor, fazendo tremer os alicerces do castelo. Ele podia ver os alunos espiando para fora de seus quartos, cochichando de medo. Alguns dos professores já corriam em direção à origem do barulho, suas vestes esvoaçando violentamente enquanto se moviam pelos corredores. Dumbledore ficou parado por mais um instante, claramente ponderando suas opções. Harry prendeu a respiração, desejando que o velho fizesse a escolha óbvia. Não havia como Dumbledore ignorar um dragão à solta no castelo, certo? Após o que pareceu uma eternidade, Dumbledore se virou e seguiu na direção oposta, sem dúvida a caminho de avaliar a situação. Harry expirou, a tensão em seu peito se dissipando. Ash havia cumprido sua missão. Agora é a minha vez, pensou Harry, dirigindo-se rapidamente para a sala comunal da Sonserina. Ele alcançou a parede de pedra no exato momento em que os últimos ecos do rugido de Ash se dissiparam à distância. Sem perder tempo, sussurrou a senha, e a parede deslizou silenciosamente. Ao entrar, deparou-se com alguns sonserinos sonolentos, levantando-se grogues para ver o que estava acontecendo. O que está acontecendo? Resmungou um dos meninos mais velhos, esfregando os olhos. Sob sua capa, Harry passou pelo sonolento sonserino sem dizer uma palavra, indo direto para seu quarto. Uma vez lá dentro, jogou a capa na pasta e saiu, encontrando a sala comunal em um leve caos. Ele precisava pôr um fim nisso. Parem de entrar em pânico e voltem para seus quartos, gritou Harry com firmeza. Sua voz cortou os murmúrios de confusão. Esperem pelo professor Snape. Os alunos, percebendo sua autoridade, obedeceram prontamente. Daphne, Tracey, Pansy Malfoy, Zabine, Nott e Astoria ficaram para trás, claramente não tão facilmente abalados. Draco foi o primeiro a quebrar o silêncio tenso. O que está acontecendo, Harry? Perguntou Draco com a voz demonstrando uma leve esperança de que Harry tivesse algumas respostas. Harry deu de ombros casualmente, sem querer chamar muita atenção para o que sabia. Rugidos de dragão ou algo assim, respondeu ele com indiferença, simplificando a explicação. Os outros trocaram olhares, ainda tensos, mas aceitaram a explicação por enquanto. Demorou cerca de meia hora para Snape finalmente chegar, entrando na sala com sua presença intimidadora de sempre. Seus olhos penetrantes examinaram o grupo antes de se fixarem em Harry. Qual a situação? Perguntou Snape secamente. Todos estão contabilizados, respondeu Harry prontamente, endireitando-se. Eles estão todos em seus quartos. Snape acenou brevemente com a cabeça, seu olhar percorrendo os alunos ainda reunidos. Certifiquem-se de que permaneçam lá até de manhã. Harry assentiu com a cabeça, observando Snape sair da sala, claramente a caminho de lidar com as consequências da confusão causada por Ash. Pouco depois, Dumbledore apareceu, entrando na sala comunal com sua calma habitual, embora seus olhos estivessem penetrantes enquanto observavam a cena. Disse Dumbledore, seu olhar pousando em Harry. Parece que a casa Sonserina está em ordem. Sim, senhor, respondeu Harry, mantendo o ar descontraído que demonstrara antes. Acabamos de contar todos. Dumbledore sorriu, embora houvesse um toque de curiosidade em seus olhos. Bom. E como foi sua noite? Algo emocionante? Harry deu um sorriso irônico, mantendo o tom leve. Além do rugido do dragão? Não muita coisa. Dumbledore deu uma risadinha suave, claramente divertido. De fato. Bem, parece que você lidou muito bem com a situação. Vou cuidar para que todo o resto esteja em ordem. Com isso, ele se virou para sair, sua presença tão imponente como sempre, mas o brilho em seus olhos ainda estava lá. Capítulo 272. Assim que Dumbledore saiu, a tensão na sala pareceu diminuir um pouco. Os alunos restantes, ainda curiosos, olharam para Harry em busca de alguma orientação, mas ele simplesmente fez um gesto para que descansassem um pouco. É melhor voltarem para os seus quartos antes que Snape retorne, disse Harry, num tom tranquilo, mas firme o suficiente para fazê-lo se mexer. Draco hesitou por mais um instante, o olhar ainda inquisitivo. Tem certeza de que não há mais nada? Harry ergueu uma sobrancelha, exibindo um sorriso malicioso. Você saberá se houver algo. Agora vá. Dito isso, Draco e os outros se dispersaram, deixando Harry sozinho na sala comunal. Ele soltou um suspiro silencioso, sua mente já repassando os eventos da noite. A distração com o dragão funcionara perfeitamente, mas fora por pouco. O súbito aparecimento de Dumbledore perto da sala comunal da Sonserina não fora coincidência. E Harry sabia que precisaria ficar atento para evitar levantar mais suspeitas. A questão era, por que Dumbledore suspeitava dele? Assim que os últimos passos desapareceram, Harry ficou de pé na sala comunal da Sonserina, agora vazia, satisfeito por o caos finalmente ter se dissipado. Ele lançou um rápido olhar ao redor, certificando-se de que ninguém havia ficado para trás. Dumbledore não deveria suspeitar de mim, pensou Harry, franzindo a testa. Não deixei nada para trás. Nada que pudesse revelar minha identidade.
mas algo o incomodava, algo que ele não conseguia afastar. Houve um momento em que Dumbledore olhou diretamente para ele, como se pudesse ver através de tudo. O pensamento persistia na mente de Harry, perturbando-o. Será possível? Pensou Harry, semicerrando os olhos enquanto se concentrava em seu interior. O xamã lhe dissera que sua alma astral era única, impossível de ser perscrutada mesmo quando Harry não tinha controle sobre ela. Mas agora, seria possível que essa mesma qualidade o tivesse traído? Que talvez, apenas talvez, Dumbledore tivesse pressentido algo durante o breve encontro deles esta noite. Harry franziu a testa, considerando a possibilidade. Ele sempre presumira que sua alma astral possuía uma qualidade natural que a diferenciava, algo semelhante ao que os mestres astrais possuíam sem treinamento formal. Era especial, com certeza, mas não única, certo? Será que a alma astral tinha alertado Dumbledore? Harry franziu a testa ao pensar nisso. Parecia impossível. Suas habilidades astrais deveriam mantê-lo oculto, não destacá-lo. Era como usar preto à noite. Camuflava bem na escuridão, mas na luz, ele se destacaria como um dedo mindinho. Mas isso não lhe convencia. Tinha que haver algo mais. Harry recostou-se ponderando. Não, tem que ser a Spark, decidiu, a ficha caindo. Não sei se Dumbledore a reconheceu, mas se reconheceu, com certeza a ligaria a mim. Afinal, os Potter tinham uma história com os Pássaros Trovão. Seu pai havia lutado ao lado de Dumbledore na guerra, então não seria difícil para o velho fazer a conexão. Embora fosse uma ideia improvável, Harry não conseguia descartar completamente a possibilidade. Spark não era o último Thunderbird existente. Claro, Pássaros Trovão eram raros, mas não tão raros a ponto de o aparecimento de um deles revelar instantaneamente seu disfarce. E Potterheaven, sua maleta mágica, estava trancada em um cofre há anos, há muito esquecida. Dumbledore não poderia saber sobre Spark. Não era como se Harry tivesse deixado algum rastro que a ligasse a ele. Não, provavelmente eram apenas os instintos de Dumbledore em ação. O homem tinha um faro incrível para detectar problemas. Mas desta vez, Harry tinha agido corretamente, ele havia apagado bem seus rastros. Mesmo assim, ele precisaria ter cuidado. Se Dumbledore estivesse minimamente desconfiado, isso seria uma dor de cabeça que ele não podia se dar ao luxo de ter agora. Suspirando, Harry recostou-se na cadeira. Deveria ter escolhido um pseudônimo diferente. Albus Riddle estava chamando atenção demais. Mas será que ele conseguiria mesmo inventar uma nova identidade agora? Mudar a aparência, cor do cabelo, cor dos olhos, talvez ajustar as feições para se misturar com alguém comum, não era a parte difícil. Inventar um novo nome era ainda mais fácil. O verdadeiro desafio era passar despercebido no beco diagonal. Quantos bruxos misteriosos poderiam aparecer nos mesmos lugares suspeitos, fazendo as mesmas perguntas perigosas, antes que as pessoas começassem a juntar as peças? O nome Riddle já carregava um certo peso nos recônditos mais obscuros do mundo mágico após sua última aparição. As pessoas já sussurravam sobre ele, ligando sua presença à antiga lenda de Voldemort. Ele usou essa aura com a identidade de Albus Riddle, intencionalmente fomentando esses sussurros. Agora estava preso a isso. Brilhante, murmurou para si mesmo enquanto se levantava e caminhava em direção ao seu quarto. Me coloquei numa situação sem saída. Daqui para frente só vai piorar. Preciso manter essa identidade, não é? Refletiu ele, sentado na beira da cama. Muita gente já ouviu esse nome. Mudá-lo agora só pioraria as coisas. Além disso, se eles têm medo do Riddle, isso é uma vantagem para mim. Ele sabia que as coisas só iriam piorar dali em diante. Aquilo não era mais um jogo, não que tivesse sido algum dia. Não havia margem para erros. O mundo em que ele estava navegando estava cheio de pessoas que não hesitariam em explorar a menor fraqueza. Harry olhou pela janela, o brilho fraco da lua projetando sombras pelo chão. Ele teria que ser esperto, ficar um passo à frente. E para isso, Albus Riddle era a cobertura perfeita. Mesmo que isso tornasse um alvo, era a melhor maneira de conseguir o que precisava sem revelar suas intenções muito cedo. No dia seguinte, a aula de defesa contra as artes das trevas foi tão miserável quanto Harry esperava. Desde o momento em que Umbridge entrou na sala, toda a turma se preparou para o que seriam, sem dúvida, 2 horas tediosas. Sua voz, doce e ao mesmo tempo imponente, ecoou pela sala enquanto ela explicava o currículo. Nada de aulas práticas. Apenas teoria e uma boa dose de regulamentos do ministério. Era uma completa farsa. Ao final da aula, os alunos resmungavam de frustração. Os alunos da Sonserina e da Lufa-Lufa saíram juntos, murmurando reclamações entre si. Susana e Hannah se juntaram a Harry e seus amigos, com expressões tão azedas quanto as dos demais. Aquilo foi péssimo, resmungou Daphne, ajeitando a bolsa no ombro. Se eu quisesse uma palestra do ministério, teria ficado em casa. É se eu ouvir mais uma vez falar em táticas de defesa, aprovadas pelo ministério, acho que vou me amaldiçoar só para quebrar a monotonia, acrescentou Blaise, revirando os olhos. Pansy, com uma expressão de profundo desgosto, soltou um suspiro exagerado. Preciso do clube de duelos agora, só para limpar minha mente disso. Sinceramente, acho que ela gosta de nos torturar, comentou Tracy secamente, caminhando ao lado do grupo. Harry permaneceu em silêncio, mas esboçou um sorriso irônico ao ouvir as reclamações. Ele não se surpreendia com a completa inutilidade das aulas de Umbridge, mas ver seus amigos tão irritados era, no mínimo, um pouco divertido. Todos eles esperavam, se não imploravam, que as aulas de defesa contra as artes das trevas deste ano fossem ao menos um pouco úteis depois da aula sobre Lupin do ano passado. Essa esperança tinha acabado de ser completamente destruída. Nesse ritmo, a única coisa da qual teremos que nos defender é o tédio, murmurou Daphne. E até isso está ficando mais difícil. Hannah soltou um leve gemido de concordância. Como ela pode justificar excluir criaturas? Deveríamos estar aprendendo a nos defender, não a ouvi-la ler regras. Susan deu de ombros. Não importa, não é? Se formos atacadas por um lobisomem ou um dementador, devemos pedir educadamente que eles se retirem, segundo Umbridge.
Tracy deu uma risadinha irônica. Isso vai funcionar. Talvez ela possa nos pedir para escrever uma carta bem incisiva para o ministério enquanto estivermos nisso. Ridículo, concordou Pansy, balançando a cabeça em descrença. Sinceramente, um bicho-papão poderia aparecer na aula e ela provavelmente nos daria detenção por reconhecê-lo. Harry lançou um sorriso malicioso para Pansy, com um brilho astuto nos olhos. Draco, sempre o observador, percebeu rapidamente. Conheço esse olhar, Harry. Você está tramando alguma coisa. Desembucha. Harry deu uma risadinha, recostando-se com um ar quase descontraído. Talvez mais tarde. Mas devo dizer, Pansy me deu alguma inspiração. Agradeço, Pansy. Pansy olhou para ele com desconfiança. Por que você está sendo tão gentil comigo? Quem é você? Antes que ela pudesse terminar, o resto do grupo revirou os olhos e disse em uníssono. E o que você fez com o Harry? É original. Pansy bufou, balançando a cabeça. Nem todo mundo aqui está familiarizado com suas piadas estranhas. Estou apenas me atualizando. Draco deu um sorriso irônico. Você está atrasada, Pansy. Vamos te colocar a par de tudo. Capítulo 273. O grupo entrou no clube de duelos, onde a agitação habitual dos alunos praticando feitiços preenchia o ar. Faíscas cintilavam enquanto encantamentos ecoavam pela sala, e o ocasional baque de um feitiço atingindo um boneco de treino aumentava o caos. Livros de feitiços pairavam por perto, registrando o progresso de cada aluno. Era uma ferramenta útil, mostrando a todos exatamente onde haviam errado e o que precisava ser melhorado. Harry ficou de lado, de braços cruzados, observando o grupo com um leve interesse. Ele não tirava os olhos de Draco e Blaise, que estavam envolvidos em um duelo amigável, suas provocações tão afiadas quanto seus feitiços. Ele não pôde deixar de sorrir quando a varinha de Draco fez a de Blaise voar com o espelharmu certeiro. Blaise gemeu do chão, mas o sorriso em seu rosto sugeria que ele não estava muito incomodado com a derrota. Nada mal, Draco, disse Harry num tom casual. Melhor do que não é ruim, muito obrigado, retrucou Draco. Blaise murmurou algo ininteligível do chão, arrancando risadas de Daphne e Pansy, que observavam a cena. De repente, uma pequena figura passou correndo pelo grupo, indo direto para Harry. Astoria parou bruscamente na frente dele, os olhos brilhando de excitação enquanto lhe entregava seu livro de feitiços. Harry, olha, disse ela, praticamente pulando de alegria. Eu subi para o nível 2 em Wingardium Leviosa. Harry olhou para a página, notando o registro preciso do progresso dela. Soltou um assobio baixo. Que rápido, disse ele, genuinamente impressionado. Muito bem, Astoria. Estendeu a mão e deu-lhe um tapinha rápido na cabeça. Astoria sorriu radiante, com as bochechas coradas de orgulho, enquanto guardava seu livro de feitiços debaixo do braço. Obrigada. Tenho praticado bastante, acrescentou, visivelmente satisfeita com o reconhecimento. Continue assim, disse Harry, acenando com a cabeça. Harry se virou para Draco, com um sorriso malicioso no rosto. Não se acomode muito, Malfoy. Você sabe o que acontece quando se acomoda. Talvez eu tenha que te dar uma lição. Draco, sabendo muito bem o que significava humilhar Harry, deu de ombros com indiferença, mas sabiamente manteve a cabeça baixa, fingindo não ouvir. Harry deu uma risadinha, deixando-o escapar por enquanto. Mudando o foco, Harry chamou Daphne. Que tal você tentar um duelo com aquela coisa ali? Ele apontou para um dispositivo peculiar no outro lado da sala, uma esfera preta e elegante com runas intrincadas gravadas em sua superfície. Astoria, que estava ouvindo em silêncio, inclinou a cabeça curiosa. O que é isso? Perguntou com os olhos arregalados de interesse. Harry sorriu, satisfeito com o entusiasmo dela. É algo em que estou trabalhando. Um dispositivo de treinamento. Ele memoriza os feitiços que você usa nele e os dispara de volta após um atraso baseado no nível do feitiço. Então, se você conjurar Wingardium Leviosa, que eu sei que você acabou de aprimorar para o nível 2, ele atacará você depois de 1,9 segundos. Se fosse um feitiço de nível 3, ele atacaria em 1,8 segundos. Os olhos de Astoria brilharam com compreensão. Então, você precisa ser rápida e saber o quão fortes são seus próprios feitiços. Exatamente, confirmou Harry. Isso te força a antecipar e reagir à sua própria magia. Vai te manter sempre alerta. Daphne ergueu uma sobrancelha, lançando um olhar cético para o dispositivo. E o que acontece se ele disparar algo como, sei lá, um estupefaça? Harry deu um sorriso irônico. Então é melhor você se abaixar. Ótimo, murmurou Daphne, embora houvesse uma faísca de interesse em sua voz. Certo, vou tentar. Ela deu um passo à frente, varinha em punho, e lançou um simples espelharmus contra o dispositivo. Por um instante nada aconteceu. Então, exatamente 1,5 segundos depois, o dispositivo zumbiu e disparou o feitiço de volta contra ela. Daphne mal conseguiu se esquivar, soltando uma risadinha. Ok, isso é bem inteligente, admitiu ela, com seu lado competitivo aguçado. Vamos ver se consegue acompanhar algo mais rápido. Enquanto Daphne se envolvia mais no duelo com o dispositivo, Astoria observava ansiosamente. Posso experimentar? Perguntou ela, olhando para Harry com entusiasmo. Harry assentiu levemente com a cabeça. Claro, mas comece com algo simples. Lembre-se, a resposta depende do seu nível, então não exagere. Astoria ergueu ansiosamente sua varinha e lançou Wingardium Leviosa no dispositivo. Ele zumbiu suavemente e após 1,9 segundos, disparou o feitiço de volta para ela. Ela riu baixinho, desviando-se com facilidade, orgulhosa de si mesma por ter previsto o momento certo. Nada mal, disse Harry, acenando com a cabeça em aprovação. Agora tente algo um pouco mais forte. Astoria mordeu o lábio, concentrada, e lançou um feitiço mais complexo. Desta vez, o dispositivo respondeu mais rápido, pegando-a de surpresa. Ela desviou no último segundo, rindo do susto. Você vai pegar o jeito, Harry assegurou.
Continue praticando. Enquanto o grupo continuava testando feitiços contra o dispositivo, a atmosfera na sala ficou mais leve. Eventualmente, a energia no ambiente se acalmou à medida que os alunos começaram a encerrar seus duelos. Draco, que acabará de obter uma resposta mais rápida que Blaise pela terceira vez, caminhou até Harry com um brilho travesso nos olhos. Muito bem, Potter, sua vez. Vamos ver se você consegue lidar com sua própria invenção. Harry ergueu uma sobrancelha, com um sorriso irônico. Você acha que eu ainda não testei isso? Draco cruzou os braços, claramente se divertindo. Não na nossa frente, você não fez isso. Tudo bem, disse Harry, girando os ombros enquanto dava um passo à frente. Vamos ver se consigo te ensinar alguma coisa, Malfoy. Ele apontou a varinha para o dispositivo e lançou uma série rápida de feitiços, estupefaça, espelharmus, impedimenta e um após o outro. O dispositivo zumbiu, processando os feitiços e em menos de um segundo, disparou todos de volta em rápida sucessão. Harry contrariou cada um com facilidade, bloqueando e esquivando como se fosse algo instintivo. O grupo olhou fixamente para Harry como se ele tivesse acabado de se transformar em um dragão. Pansy, com os olhos arregalados de incredulidade, foi a primeira a falar. Qual é a força exata dos seus feitiços? Harry deu de ombros casualmente, claramente sem interesse em se gabar. Suficientemente forte respondeu, descartando a pergunta como se não fosse nada. Mas Tracey não desistiu tão facilmente. Ela se aproximou, apontando o dedo para a lateral dele. Vamos, Potter. Mostre-nos o livro. O que você está escondendo? Harry sorriu, desviando-se da cutucada dela sem esforço. Nem pensar, Davis. Você vai ter que continuar tentando adivinhar. Tracey fez uma careta, mas havia um brilho de travessura em seus olhos. Você não tem graça nenhuma, ela resmungou. Draco, encostado em um dos bonecos de duelo, balançou a cabeça com um sorriso irônico. Você não vai mesmo nos contar, vai? Harry lançou-lhe um olhar, o sorriso ainda brincando no canto dos lábios. Não teria graça nenhuma se eu fizesse isso. A história que observava a troca de palavras em silêncio se pronunciou. Que tal um duelo? Você contra todos nós? Aposto que não consegue nos vencer. Harry ergueu uma sobrancelha diante da sugestão, claramente divertido com a ideia. Todos vocês? De uma vez. Ele soltou uma risadinha. Não tenho certeza se isso é totalmente justo. Pansy revirou os olhos. Ah, por favor, Potter, como se você realmente precisasse de ajuda contra nós. Harry balançou a cabeça. Não, sério, não seria justo, para vocês. Seu tom era leve, mas confiante, com um leve tom de provocação na voz. O grupo gemeu em uníssono, revirando os olhos e resmungando entre si. Você e essa sua cabeça grande, Potter, retrucou Pansy, lançando-lhe um olhar fulminante enquanto se virava para sair. Isso vai ser a sua ruína. Pansy deu meia volta bruscamente, jogando os cabelos para trás do ombro enquanto começava a se afastar. O resto do grupo, resmungando em concordância, seguiu seu exemplo, embora alguns lançassem olhares divertidos para Harry. Harry deu uma risadinha. Vamos lá, só estou dando um choque de realidade em vocês, disse ele num tom leve, embora com uma pitada de desafio. Não quero que vocês pensem que são imbatíveis. Tracey parou no meio do passo, lançando a Harry um olhar de brincadeira. Imbatível? Espere só. Vamos inventar algo que vai te derrubar desse pedestal, disse ela com um brilho travesso nos olhos antes de correr para alcançar Pansy e os outros. Harry elevou a voz. Ouçam, ouçam. O rei do clube de duelos aceita o vosso desafio. Ele acenou dramaticamente com os braços. Aguardo-vos bravos desafiantes. O grupo nem se deu ao trabalho de olhar para trás, revirando os olhos para suas palhaçadas enquanto se afastavam. Harry riu baixinho, com um sorriso largo enquanto os observava desaparecer na distância. Balançando a cabeça, Harry o seguiu em um ritmo mais lento, com as mãos casualmente nos bolsos. Capítulo 274. O primeiro fim de semana do ano não foi um fim de semana em Hogsmeade para os alunos do terceiro ano, e Harry sabia que não seria para os próximos também, mas isso não o preocupava. Ele passou o fim de semana, assim como a semana seguinte, mergulhado na câmara secreta com Bazi, debruçado sobre a herança de Slytherin. O trabalho era tedioso, mas necessário, e paralelamente ele estudava aritmancia, runas e outras matérias. Seu tempo era dividido entre estudos sérios e momentos com os amigos, fazendo a semana passar voando, misturando a rotina de Hogwarts com ocasionais momentos de camaradagem. A pista que Dobby trouxe também era uma notícia falsa. Ele verificou o quarto secreto que Dobby descobriu, mas era apenas um banheiro que aparecia quando alguém realmente precisava. O ponto alto da semana, no entanto, aconteceu durante sua aula de runas 2 dias antes. Harry acomodou-se em seu lugar com Daphne, Tracey, Susan e Hannah, deixando o lugar à sua esquerda deliberadamente vazio. As meninas, curiosas, mas já acostumadas demais com as peculiaridades de Harry para perguntar, naturalmente sentaram-se à sua direita. Assim que a aula estava prestes a começar, um grito agudo ecoou da esquerda. O grupo virou a cabeça e lá estava Hermione, que não estava ali um instante atrás. Ela segurava as nádegas, uma pena saindo por baixo de suas vestes, e sua expressão era uma mistura de choque e dor. Ah, Hermione, disse Harry, fingindo inocência enquanto se virava na cadeira, quando você apareceu? Hermione olhou para ele com raiva, com a mão ainda sobre a pena, enquanto fazia uma careta. Por que tem uma pena no assento? Perguntou ela, claramente desconfortável. Harry mal conseguiu conter o riso, seus lábios tremendo enquanto gesticulava casualmente em direção ao assento. Ah, isso? Estava vazio, então eu só coloquei a pena ali. Devo ter esquecido de tirar. Desculpe. Ele se recostou, parecendo completamente despreocupado enquanto Hermione retirava a pena. Hermione não achou graça nenhuma, enquanto o encarava, tirando a pena de suas vestes e murmurando algo que Harry fingia não ouvir. Ela claramente usará seu vira-tempo para entrar na sala de aula.
e Harry vinha rastreando seus movimentos a semana toda através de seu mapa do sistema. Sabendo exatamente quando e onde ela apareceria, ele não resistiu à tentação de se divertir um pouco às suas custas. As garotas à direita de Harry reprimiram o riso, tentando manter a compostura enquanto Hermione bufava e se sentava. Ela lançou um último olhar para Harry antes de voltar sua atenção para a frente da sala. A aula começou quando a professora Tagarela caminhou até a frente da sala. Ela cumprimentou a turma com um sorriso radiante, afastando uma mecha de cabelo solta atrás da orelha enquanto colocava uma coleção de pedras rúnicas sobre sua mesa. Essa era a primeira aula oficial de runas de Harry, embora ele já tivesse aprendido bastante por conta própria, e estava curioso para ver o quão boa a professora Bateda Bablin seria. Considerando o quanto ele gostou de aritmancia com o professor Vector, suas expectativas eram altas, e assim que a aula começou, ficou claro que a professora Bablin não o decepcionaria. Ela era envolvente, perspicaz e tinha uma paixão inegável pelo assunto, fazendo com que até os símbolos mais complexos parecessem compreensíveis. Bom dia a todos, disse ela com voz animada. Hoje começaremos nosso estudo sobre runas antigas. Não se deixem enganar pelo nome, as runas são tão relevantes hoje quanto eram séculos atrás. Elas formam a base de muitas proteções, encantamentos e até mesmo alguns feitiços que vocês usarão no dia a dia. Os alunos se remexiam em seus assentos, alguns deles já observando a coleção de pedras com curiosidade e apreensão. A professora Tagarela continuou pegando uma das pedras rúnicas, um pequeno pedaço de rocha plana com um único símbolo gravado em sua superfície. Esta, disse ela, erguendo-a para a turma ver, é Feiu. É uma das primeiras runas que estudaremos. Ela representa riqueza, mas não apenas no sentido material. Também pode significar prosperidade, crescimento e sorte. Ela entregou a pedra a um dos alunos da primeira fila, instruindo-os a passá-la adiante. Ao examinarem a runa, quero que prestem atenção à sensação que ela transmite. A magia nas runas costuma ser sutil, mas vocês podem senti-la se estiverem abertos a ela. Feio é frequentemente usada em amuletos que atraem prosperidade ou em proteções contra a ruína financeira. Hermione, sentada ao lado de Harry, já estava anotando freneticamente, sua pena riscando rapidamente o pergaminho. Harry olhou para ela divertido, mas não surpreso com sua avidez. Como você deve saber, continuou o professor Bablin, cada runa tem várias camadas de significado. Não se trata apenas do símbolo em si, mas também de como a runa é usada em conjunto com outras. Uma única runa, como Feiu, pode trazer prosperidade, mas quando combinada com outras runas, pode potencializar ou alterar o efeito desejado. A turma murmurou em concordância, alguns assentindo com a cabeça enquanto outros continuavam a passar a pedra rúnica de mão em mão. Agora, disse Bablin, virando-se para o quadro e desenhando o símbolo de Feiu com giz, quando usamos runas, é importante entender o equilíbrio entre elas. Não se pode simplesmente juntar um monte de runas e esperar que a magia funcione como planejado. As runas se comunicam entre si, quase como letras em uma palavra. Coloque uma no lugar errado e todo o significado pode mudar. Escrevendo com giz, a professora Tagarela fez uma pausa dramática e deixou a primeira letra em branco no quadro, seguida de UK. Em seguida, escreveu uma lista de letras em uma coluna organizada ao lado. B, D, G, L, P, S, Y, H, M, R, T, Z, C, F. Harry deu uma risadinha discreta, já prevendo o que viria a seguir. A professora sorriu com conhecimento de causa, apontando para a lista. Vejam como uma única letra pode mudar o significado de uma palavra, perguntou a turma. Daphne, sentada ao lado de Harry, ergueu uma sobrancelha e sussurrou. O que é isso? Um jogo da forca? A professora Bablin voltou-se para a turma, com os olhos brilhando de divertimento. De fato, se vocês não tomarem cuidado com o trabalho com runas, podem facilmente acabar com lama em vez de sorte. Ela deu um sorriso malicioso enquanto os alunos riam baixinho. Harry, sempre ágil, acrescentou com um sorriso travesso. Ou pior, você pode obter algo completamente diferente se usar um C ou um F. Dessa vez, a turma deu risadas mais altas, e até o professor Tagarela teve que conter um sorriso. Ah, Sr. Potter, certo como sempre. Sim, essas seriam opções bastante infelizes. Harry olhou para Hermione, meio que esperando vê-la rabiscando furiosamente as letras, apesar do risco óbvio que representavam. Fiel ao seu estilo, porém, ela parou, a pena pairando sobre o pergaminho, os lábios comprimidos em uma linha fina. Ela não ia escrever algo tão impróprio quanto as duas palavras em potencial que se formavam no quadro, especialmente não em suas anotações impecáveis. Harry sorriu de canto, nada surpreso com a prudência dela. Típico da Hermione, sempre cautelosa. A professora Tagarela continuou sua explicação, batendo o giz no quadro. Como eu estava dizendo, as runas funcionam de maneira muito parecida com as letras do nosso alfabeto. Mas enquanto as letras carregam apenas um significado singular, como um som ou uma palavra, as runas contêm camadas de magia. Seus significados podem mudar dependendo de como são usadas, em que combinação e no contexto do feitiço ou encantamento. Ela moveu-se para o lado do tabuleiro, sua mão deslizando em direção à runa que havia desenhado anteriormente. Veja Feiu, por exemplo, disse ela, apontando novamente para o símbolo. Por si só, pode trazer prosperidade, mas combine-a com Turizais. Ela rapidamente desenhou outra runa ao lado de Feiu, uma figura de aparência afiada. E você muda completamente o significado. Em vez de simples riqueza, você pode estar invocando uma busca mais agressiva por riquezas, talvez até mesmo provocando conflitos ou desafios no processo.
De fato, essa combinação era frequentemente usada pelos vikings durante seus ataques. Em vez de apenas buscar prosperidade, eles buscavam obter riqueza por meio da violência e da conquista. Essas runas não se referiam apenas à prosperidade passiva, elas representavam a busca agressiva por riquezas, muitas vezes por meio de derramamento de sangue. Ela fez uma pausa, deixando a informação ser assimilada por um momento antes de explicar melhor. Então, eles não ficavam sentados esperando a boa sorte cair do céu. Eles a buscavam ativamente por meio de guerras, incursões e batalhas. A associação de feil com a riqueza se torna muito mais complexa quando combinada com turizais, que simboliza conflito, poder e força. Essencialmente, os vikings usavam essa combinação de runas para se abençoarem com sucesso na batalha, garantindo que sairiam com despojos, ouro, comida, mulheres, tudo que pudessem saquear. Capítulo 275. Harry recostou-se ligeiramente na cadeira, os olhos semicerrados em concentração enquanto ouvia a explicação. A história das runas sempre o fascinara, mas era a maneira como a professora Bablin a descrevia que realmente lhe dava vida. O jeito como ela falava de magia a fazia soar não apenas como uma arte antiga, mas como algo que tinha poder, algo vivo, à espera de ser explorado. A professora Bablin continuou com a voz cada vez mais animada, claramente apaixonada pelo assunto. Essas runas eram mais do que simples símbolos gravados em armas ou navios. Elas faziam parte da própria identidade deles, a maneira que encontravam para garantir a vitória. A magia não estava apenas nas runas em si, mas na crença de que esses símbolos poderiam moldar o curso de seus ataques. E como sabemos, a crença na magia muitas vezes é tão poderosa quanto a própria magia. A turma, até mesmo aqueles que antes demonstravam desinteresse, agora se inclinava para a frente, absortos em sua explicação. O importante é lembrar, disse a professora Tagarela com um tom mais sério, que as runas são como blocos de construção. Uma runa pode representar força, mas quando combinada com outra, pode significar destruição, resiliência ou poder extraído do caos. Tudo depende de como você as usa, da intenção por trás da magia. Ela pegou outra runa da sua mesa, mostrando-a para a turma. Esta é Bercano. Representa novos começos, crescimento e cura. É frequentemente usada em feitiços de proteção ou renovação. Ela olhou ao redor da sala, certificando-se de que todos estavam prestando atenção antes de continuar. Agora, se combinarmos Bercano com Turizais, o significado mudaria drasticamente. Em vez de uma simples cura, poderíamos invocar um tipo de proteção mais poderosa, talvez até mesmo uma regeneração agressiva após uma batalha ou conflito. A runa percorreu a sala de aula e quando chegou a Harry, ele a examinou atentamente, notando o leve zumbido de magia dentro da pedra. Runas não eram como varinhas ou feitiços, mas sua magia estava inegavelmente presente, aguardando a intenção correta para ser ativada. A professora Bablin colocou a runa de volta na mesa e se virou para a turma, sorrindo. As runas são incrivelmente versáteis. Podem ser usadas para tudo, desde criar proteções e barreiras até aprimorar feitiços ou mesmo criar objetos encantados. Mas lembrem-se, a chave para usar runas com eficácia é entender o equilíbrio entre elas. Uma runa mal posicionada em uma sequência, e sua proteção pode se transformar em uma maldição. Bablin voltou para o quadro negro, seu giz batendo levemente na superfície enquanto ela escrevia uma sequência de runas. Esta é uma sequência de proteção comum, explicou ela. Quando usada corretamente, pode proteger um local de intrusos, repelir criaturas das trevas e impedir que maldições penetrem na área. No entanto, se você trocar apenas uma dessas runas, todo o significado muda. Em vez de uma proteção pacífica, você pode se deparar com uma defesa agressiva que fere qualquer um que entre, inclusive você. A turma trocou olhares apreensivos, percebendo quão preciso era necessário ao trabalhar com runas. E é por isso que a magia rúnica não é algo a ser levado levianamente, continuou Bablin, agora com um tom mais cauteloso. É uma arte delicada que exige paciência e uma compreensão clara do que cada runa representa, tanto individualmente quanto em combinação com outras. Assim que ela terminou sua explicação, o sinal tocou, indicando o fim da aula. Os alunos começaram a guardar seus materiais, alguns ainda rabiscando anotações de última hora. Harry se levantou, jogando a mochila sobre o ombro. Tracey olhou fixamente para ele. Você já estudou muito além do currículo, não é? Harry deu uma risadinha. Eu experimentei um pouco. Não posso dizer que estou muito à frente, mas definitivamente estou à sua frente. Tracey cutucou de leve, dizendo, sempre humilde. Harry assentiu com um gesto exagerado, seu sorriso presunçoso se alargando. Verdade. Uma das muitas qualidades que me tornam tão perfeito é a minha modéstia. Daphne revirou os olhos, embora não conseguisse conter o sorriso que lhe surgiu nos lábios. É verdade, porque é exatamente isso que me vem à mente quando penso em você, modéstia. Obviamente, interrompeu Tracey, com a voz carregada de sarcasmo. Daqui a pouco você vai nos dizer que nem gosta de se exibir. Harry inclinou a cabeça como se estivesse ponderando. Me exibir? Eu? Jamais faria isso. Daphne bufou. Você literalmente desafiou Draco para um duelo com todos do clube de duelos na semana passada só para testar uma teoria. Harry acenou com a mão, descartando a ideia. Isso foi puramente científico. Para fins de pesquisa. Você deveria saber, Daphne. Claro, pesquisa, respondeu Daphne secamente. Suponho que derrubá-lo no chão tenha sido apenas parte do experimento. Com certeza. Muito educativo para todos os envolvidos, disse Harry, sem conseguir esconder o sorriso. Tracey balançou a cabeça rindo. Educacional. É assim que chamamos agora? Bom, contanto que você esteja enriquecendo nossas mentes, Potter. Fico feliz em ajudar, disse Harry, ainda sorrindo. A semana após a aula de runas passou num piscar de olhos. Entre as escapadas para a Câmara Secreta para revisar o conhecimento ancestral da Sonserina com Bazi e os estudos em dia, Harry ainda conseguiu arranjar tempo para algo um pouco mais divertido, pregar peças em Hermione.
Tudo começou aos poucos, com Harry esquecendo algo importante ou colocando coisas em lugares estranhos perto de Hermione. Talvez o tinteiro dela estivesse de cabeça para baixo, ou suas anotações misteriosamente se rearranjassem enquanto ela não estivesse olhando. Ela chegava à biblioteca e encontrava Harry já lá, fingindo inocência e perguntando o que a havia atrasado tanto. Era uma brincadeira inofensiva, e observar Hermione ficar cada vez mais desconfiada era uma recompensa por si só. Com o passar dos dias, ele foi ficando mais ousado. Seu truque favorito era observar Hermione entrando e saindo das aulas usando seu vira-tempo. Ela se sentava em uma cadeira como se sempre tivesse estado lá, apenas para encontrar Harry sentado ao lado dela, com um sorriso malicioso no rosto. O truque da pena na aula de runas foi apenas o começo. Na segunda semana, as suspeitas de Hermione eram óbvias. Ela lançava olhares fulminantes para Harry durante as refeições ou quando se cruzavam nos corredores. Seus olhos se estreitavam e seus lábios se comprimiam naquela fina linha que sempre formava quando estava prestes a descobrir algo. Mas ela nunca disse nada, ainda. Harry persistia, fazendo questão de aparecer em lugares onde não devia, aproximando-se sorrateiramente dela por trás nas aulas, ou simplesmente sentando-se em seu lugar de costume na biblioteca antes que ela pudesse chegar, oferecendo-lhe um assento com um sorriso. O timing é tudo, Hermione, dizia ele com uma inocência um tanto exagerada só para vê-la se contorcer. Foram necessárias 3 semanas inteiras dessas pequenas artimanhas antes que ela finalmente o confrontasse. A essa altura, ela já havia passado tempo demais tentando se convencer de que estava imaginando coisas. Mas naquela manhã, quando Harry, de alguma forma, conseguiu estar sentado do lado de fora da sala de feitiços 5 minutos antes mesmo de ela chegar, foi demais. Você sabe, não é? Perguntou ela com a voz áspera, mas baixa o suficiente para que ninguém mais ouvisse. Seu olhar semicerrado deixou claro que ela não estava mais achando graça. Harry, que girava preguiçosamente a varinha entre os dedos, ergueu os olhos com um sorriso inocente. Sabe o que? Perguntou num tom leve, como se não fizesse ideia do que ela estava insinuando. Hermione cruzou os braços, claramente não acreditando na atuação dele. Não se faça de desentendido, Harry. Você tem aparecido onde não deveria há semanas. Você está fazendo isso de propósito. Harry recostou-se na cadeira, fingindo pensar. Fez um pequeno movimento giratório com os dedos, imitando o ato de dar corda a um vira-tempo, e disse, aparecer onde não deveria. Não faço ideia do que você está falando. Hermione o encarou com raiva, sua frustração evidente. Você está me rastreando com esse seu mapa idiota, não é? Harry ergueu uma sobrancelha, impressionado. Ela era mais esperta que a maioria, mas ele não ia admitir nada. O mapa. Hermione, eu não precisaria disso para ficar de olho em você. Você não é exatamente discreta. Os olhos dela se estreitaram ainda mais. Isso não tem graça, Harry. Você está me enganando há semanas. Como mais você poderia saber onde eu estaria? Harry deu um sorriso irônico, deixando o silêncio pairar por um momento antes de dar de ombros. Talvez eu apenas tenha bons instintos. Ou talvez, acrescentou, inclinando-se ligeiramente para frente, você seja apenas previsível. Hermione bufou, claramente frustrada por não estar recebendo uma resposta direta. Você é impossível. Harry sorriu. Você diz isso como se fosse algo ruim. Hermione abriu a boca para retrucar, mas naquele instante, o professor Flitwick entrou no corredor, sinalizando que era a hora da aula. Ela lançou um último olhar fulminante para Harry antes de se virar e entrar na sala, com a mochila batendo contra a lateral do corpo a cada passo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 276. Claro que nem tudo eram brincadeiras e flores. Entre interferir na programação do vira-tempo de Hermione e manter os estudos em dia, Harry tinha um problema mais urgente para resolver, Avery, seu mais recente peão no jogo maior que estava jogando. Escapar para o beco diagonal toda semana para se encontrar com Avery e mantê-lo vivo havia se tornado rotina. Por sorte para o pobre coitado, ele acreditou no aviso de Harry sobre o veneno e não tentou buscar tratamento em outro lugar. Se tivesse tentado, Harry teria perdido um espião e certamente o teria matado. Avery, nervoso e desesperado para continuar nas boas graças de Harry, vinha entregando seus relatórios regularmente. A maior parte das informações era inútil. Quem tinha sido visto em qual bar, alguns rumores vagos sobre possíveis negócios. Mas Harry não esperava muito. Ele sabia como esse jogo funcionava. Avery era seus olhos e ouvidos nos recônditos mais obscuros do mundo bruxo. E mesmo que a maior parte fosse bobagem, de vez em quando, uma pérola surgia. As primeiras semanas não tiveram nada de especial. Ele foi visto lá. Ela fez isso. Harry mal prestava atenção às bobagens de sempre de Avery sobre bruxas e bruxos aleatórios circulando pelo beco diagonal. Mas, na última semana de outubro, Avery trouxe algo interessante, algo que valia a pena ouvir. Ela está voltando para a ilha, disse Avery, a voz quase num sussurro enquanto olhava ao redor do beco escuro. Seus olhos se moviam nervosamente e o suor brilhava em sua testa. Harry recostou-se na cadeira, observando Avery se mexer inquieta. Ela? Avery engoliu em seco, assentindo rapidamente. Bellatrix. Ela vai voltar. O nome pairava no ar como uma maldição. Harry não se intimidou, embora pudesse ver o medo nos olhos de Avery, o rosto pálido do homem, o jeito como suas mãos tremiam levemente enquanto ele as torcia. Se Avery tinha mais medo dele ou de Bellatrix, Harry não tinha certeza, mas não importava. Ambas as opções lhe eram vantajosas. E quando exatamente isso vai acontecer? Perguntou Harry com um tom monótono. Avery umedeceu os lábios ressecados, a voz trêmula ao responder, 1 mês, talvez 2. Ela tem se deslocado entre casas seguras no continente, mas com certeza voltará para a Grã-Bretanha. Harry assentiu lentamente, assimilando a informação sem demonstrar qualquer emoção. Por dentro, sua mente já fervilhava com as implicações.
O retorno de Bellatrix Lestrange à Grã-Bretanha era, sem dúvida, uma complicação. Harry vinha agindo de forma deliberadamente transparente. Queria que Bellatrix soubesse que ele a estava procurando. Era mais fácil atraí-la do que perder tempo caçando-a pelos becos escuros e lugares escondidos. Ele tinha certeza de que ela tinha espiões, provavelmente ali mesmo no beco diagonal, espalhados pelos pubs e cantos sombrios. Harry deixará suas intenções claras, deixando pistas suficientes. Era arriscado, sem dúvida, mas calculado. Mas Harry não acreditava que Bellatrix voltaria apenas por causa dele. Isso seria imprudente demais, até mesmo para ela. Sua verdadeira esperança era que ela enviasse alguém, um tenente de confiança, talvez até mesmo um de seus seguidores mais leais, para caçá-lo. Dessa forma, por meio deles, Harry poderia descobrir mais sobre a situação atual dela, seus planos e com quem exatamente ela estava trabalhando. Ele não estava interessado em jogar um jogo de gato e rato com ela ainda, não até ter a vantagem. Enquanto Harry entregava o antídoto semanal para Avery, ele não pôde deixar de refletir sobre o momento de tudo aquilo. Será que ela está mesmo vindo atrás de mim? Pensou. Ou será que é só mais uma tarefa que ela planejou? Se for eu, por quê? O que a atraiu? O nome ou o rosto? Sua mão demorou-se no frasco por uma fração de segundo a mais do que o necessário, mas ele rapidamente disfarçou seus pensamentos, sua expressão indecifrável como sempre. Avery, como sempre, parecia prestes a desmaiar de puro nervosismo. Sua mão tremia enquanto pegava o frasco, seus olhos inquietos como se esperasse que Bellatrix saltasse das sombras a qualquer momento. Desta vez, Harry nem se deu ao trabalho de esconder o sorriso de escárnio. Na próxima semana. No mesmo horário, disse Harry secamente, observando Avery assentir vigorosamente, paralisada de medo para fazer qualquer pergunta. Sem dizer mais nada, Harry deu meia volta e desapareceu na parte mais escura do beco, com a mente já voltando ao planejamento. Ele não estava convencido de que Bellatrix tivesse informações suficientes sobre ele para fazer qualquer movimento concreto, mas se ela estava rondando o beco diagonal, isso significava que alguém havia mencionado seu nome nos círculos certos. Ele precisava descobrir quem, e rápido. Harry aparatou de volta para Hogsmeade, assim, ele havia aprendido a arte nos últimos 2 meses. Depois de quase ser pego por Dumbledore, ele praticou obsessivamente na sala virtual. Tinha sido um processo dolorosamente arriscado, especialmente com a ameaça de aparatação em divisão, mas a sala permitia que ele continuasse tentando sem consequências reais. Agora ele conseguia fazer isso com perfeição. Ser pego de surpresa por Dumbledore depois do susto tinha sido um alerta. Aquele treinamento extra valeu a pena, e agora era apenas mais um truque na manga. Envolto em sua capa da invisibilidade, Harry caminhou silenciosamente em direção ao castelo, escolhendo a entrada secreta. Hogsmeade estava tranquila naquele momento, as luzes da vila diminuindo com a chegada da noite. Ele se moveu silenciosamente, deslizando pelos corredores e emergindo nos corredores inferiores de Hogwarts, sem ser notado ou perturbado. Será que é Dumbledore? Ponderou Harry, lembrando-se da aparência do diretor na noite em que fez sua estreia como Albus Riddle. Não era exatamente sutil. O homem era inteligente demais para não perceber uma conexão dessas. Pelo que descobri, Voldemort apagou quase todos os registros de seu nome original. Apenas um punhado de pessoas sabe a verdade. E como ele disse na Câmara Secreta, tinha vergonha de seu sobrenome trouxa. Esse era o ponto crucial. A aversão de Voldemort à sua linhagem trouxa não era apenas uma questão de vergonha. Era um ódio profundamente enraizado. Algo que ele havia apagado de sua própria história. Mas Dumbledore sabia. Ele sempre sabia mais do que demonstrava, e a ligação entre Tom Riddle e Voldemort não era algo que passaria despercebido. Mesmo antes de Harry mostrar a eles as memórias de Jacob, Dumbledore provavelmente já sabia a verdadeira identidade de Voldemort. A decisão arrogante de usar o nome Riddle meteu Harry nessa enrascada. A princípio pareceu um pseudônimo inteligente, algo que o manteria discreto e, ao mesmo tempo, incutiria medo em qualquer um tolo o suficiente para fazer perguntas. Mas agora, estava atraindo atenção demais, e não do tipo que Harry conseguiria se livrar facilmente. Então, Dumbledore está envolvido? A pergunta pairava em sua mente. Seria típico de Dumbledore tentar algo assim, atrair alguém como Bellatrix com uma isca tentadora. Um nome como Riddle era suficiente para chamar a atenção de qualquer um, especialmente de alguém tão fanaticamente devotada a Voldemort quanto Bellatrix Lestrange. Ela não deveria saber o nome, porém, não sem que alguém lhe apontasse essa direção. Então, por que agora? Será que Dumbledore está usando-a para me atrair também? A ideia não era absurda. Dumbledore já havia feito coisas mais estranhas, sempre pensando no bem maior. Mas isso não significava que Harry gostasse de ser um peão no jogo do diretor. Ou será que estou sendo paranoico demais? Esse pensamento também o atormentava. Afinal, Harry vinha correndo riscos, fazendo movimentos que certamente chamariam a atenção de alguém. Talvez não fosse Dumbledore, afinal. Talvez fosse apenas sua própria imprudência o alcançando. Mas o momento era perfeito demais, suspeito demais. Suspirando, Harry voltou para as masmorras. Bellatrix em movimento fude causando confusão e Dumbledore à espreita ao fundo. Nada disso pressagiava um bom futuro. Mas esse era um problema para amanhã. Agora, ele só queria voltar para o quarto e desmaiar. Capítulo 277. A sala comunal da Sonserina estava tão mal iluminada e fria como sempre. Os tons de verde e prata lançando uma atmosfera sombria sobre o lugar. Harry entrou sorrateiramente, ignorando os poucos alunos que ainda estavam acordados, e foi direto para o seu quarto.
Sentou-se na beira da cama, tirou os sapatos e ficou olhando pela pequena janela para o lago turvo além. O dia seguinte prometia ser mais uma dor de cabeça. Os efeitos do caos do ano passado começavam a reverberar pelo mundo bruxo, e Harry já sentia a tensão aumentar. As famílias ricas e influentes, especialmente as casas mais antigas e mais nobres, estavam ficando inquietas. E por que não estariam? Fudge estava atrapalhando tudo, e ninguém confiava nele para manter a situação sob controle. O ano passado tinha sido um circo. Harry expondo a inocência de Sirius Black e provando que o homem havia sido condenado sem julgamento virou tudo de cabeça para baixo. Em vez de um assassino notório, Black não passava de uma vítima, jogado em Azkaban porque o ministério estava ansioso demais para encerrar o caso. E então havia Bart Crouch, senhor o velho chefiava o departamento de execução das leis da magia na época da condenação de Sirius. E a imprensa o massacrou depois que Harry revelou a verdade. O profeta diário fez a festa com isso. As manchetes clamavam pela injustiça, denunciando a falha do ministério em sequer usar o Veritaserum em um caso tão notório quanto o de Sirius Black. Crouch estava tão ansioso para prender qualquer pessoa ligada ao Lorde das Trevas, tão determinado a manter sua reputação, que não se preocupou em seguir os procedimentos corretos. Sua obsessão custou a Sirius uma década de sua vida, e fez com que as pessoas se perguntassem quantos outros bruxos inocentes estavam definhando em Azkaban por causa da imprudência de Crouch. Naturalmente, o fato de Sirius pertencer à mais antiga e mais nobre casa dos Black só piorou as coisas. Sua prisão injusta foi uma mancha negra não apenas no ministério, mas em todo o sistema que permitiu que isso acontecesse. E se um puro-sangue de uma família poderosa podia ser preso sem sequer um julgamento justo, o que isso dizia sobre todos os outros? Depois, havia a questão do Veritaserum, ou melhor, da falta dele. O ministério convenientemente esqueceu de usá-lo durante os julgamentos das casas mais antigas e mais nobres, o que levou pessoas como Sirius Black a definharem Azkaban por mais de uma década. É claro que quando se tratava de pessoas como Lúcio Malfoy e outros suspeitos de serem comensais da morte, todos pareciam ter a desculpa perfeita, a maldição Imperius. Quem poderia realmente saber quantos dos verdadeiros seguidores de Voldemort escaparam do controle, alegando terem sido forçados a cometer seus atos? Esse era o verdadeiro problema. O ministério, já em causa após a fuga de Bellatrix Lestrange, Peter Pettigrew e Augustus Howard, tentava desesperadamente manter o controle. Fudge estava na berlinda. O profeta diário o havia massacrado após a fuga da prisão, questionando não apenas a competência do ministério, mas também quantos outros comensais da morte estavam secretamente à solta, escondidos à vista de todos, escapando da justiça com desculpas esfarrapadas. Não era apenas a opinião pública que o preocupava. Havia sussurros nas sombras, murmúrios entre os próprios comensais da morte. As mesmas pessoas que o ministério tentará proteger agora se voltavam contra ele, frustradas com o rumo dos acontecimentos. Gastaram fortunas, galeões e mais galeões, suprimindo a verdade, subornando a imprensa, comprando votos de funcionários, qualquer coisa para manter seus nomes limpos. Mas com a fuga de Bellatrix e outros seguindo o mesmo caminho, a fachada cuidadosamente construída estava desmoronando. Desesperado para salvar a própria pele e o cargo, Fudge não teve escolha a não ser sacrificar alguém. A pressão para encontrar bodes expiatórios e culpar qualquer um que pudesse levar a culpa aumentava. Se não agisse rápido, sua carreira estaria acabada. Ele precisava dar exemplos com aqueles em posições inferiores na hierarquia, enquanto fingia lidar com o vazamento, tudo isso enquanto protegia seus próprios interesses. Harry sabia que era apenas uma questão de tempo até que o circo político atingisse novos patamares. A tensão no ar era palpável. O ministério estava se desintegrando, e a cada movimento de Fudge, ficava mais claro que sua liderança estava ruindo. Ele estava perdendo o controle, e todos sabiam disso. As antigas alianças que o mantinham no poder estavam se desfazendo. Na manhã seguinte, Harry entrou no salão principal e a tensão era quase sufocante, especialmente na mesa da Sonserina. Draco, Nott e vários outros estavam sentados com semblantes sombrios, mexendo no café da manhã sem muito entusiasmo. Crabbe, Goyle e o resto do grupo não estavam em situação melhor. Seus pais eram comensais da morte conhecidos e com a possibilidade de Fudge aprovar uma lei que permitisse testes com Veritaserum e que fosse aceita pelo Wizengamot, casos antigos poderiam ser reabertos. Isso não era exatamente uma boa notícia para eles. Harry caminhou silenciosamente até a mesa da Sonserina e sentou-se em frente a Draco e Nott. Não disse nada. Não era sua função consolar um bando de filhos de comensais da morte. Claro, Draco e Nott eram seus amigos, ou pelo menos tão próximos disso quanto alguém poderia chegar sem ser seu verdadeiro amigo, mas isso não significava que ele fosse começar a sentir pena deles. Os pais deles tinham feito suas escolhas, e algumas dessas escolhas levaram à morte dos seus pais. Ele lançou um olhar para Nott que parecia mais pensativo do que qualquer outra coisa. Não era segredo que Nott não gostava muito do pai, então Harry imaginou que a maior parte de sua preocupação vinha de como isso poderia afetá-lo. E se chegasse a esse ponto, Harry sabia que faria a coisa certa. Theodore era Theodore, não seu pai. Quanto a Draco, bem, azar o dele. Lúcio Malfoy não era um bom homem nem de longe, e se a verdade viesse à tona sob o efeito do Veritaserum, Draco teria que lidar com as consequências. Harry tomou o café da manhã em silêncio, sem se dar ao trabalho de conversar. Os Sonserinos ao seu redor continuavam a remoer suas mágoas, e ele não ia se juntar à festa de autopiedade deles. Ele tinha coisas mais importantes com que se preocupar. Depois de terminar a refeição, levantou-se e saiu do salão principal. Fudge estava desesperado, isso era óbvio. Com o escândalo da prisão injusta de Sirius explodindo em suas costas, o ministro precisava dar um show, e Harry era a chave para salvar sua reputação. Era repugnante, na verdade. O ministério tinha feito uma grande confusão, e agora queriam exibir Harry como um prêmio por suas boas ações, ao corrigir os erros do passado.
Ele já conseguia imaginar os discursos ridículos, a falsa gratidão e as promessas vazias. Ao chegar à entrada do gabinete do diretor, Harry parou, pensando no que Dumbledore poderia dizer durante a visita. O velho não era de perder uma oportunidade para conversar e, conhecendo-o, sabia que aquela não seria apenas uma simples escolta de rotina até o ministério. Harry bateu na porta do escritório de Dumbledore, o som familiar do suave trinado de Fawkes chegando aos seus ouvidos mesmo através da madeira espessa. A voz de Dumbledore soou calorosamente de dentro. Entre, meu rapaz. Ao abrir a porta, Harry entrou no escritório, o aroma de pergaminho antigo e um toque de balas de limão preenchendo o ar. Fawkes, empoleirado em seu lugar de costume, inclinou a cabeça para Harry quando ele entrou. Sem hesitar, Harry caminhou até a Fênix, acariciando suavemente suas penas flamejantes. Fawkes se aconchegou ao toque por um instante, depois soltou um chilreio suave e melodioso. Harry deu um último tapinha na ave antes de se virar para Dumbledore, que estava sentado atrás de sua mesa, com aquele brilho constante nos olhos. Capítulo 278. Harry caminhou até a Fênix, acariciando suavemente as penas flamejantes da ave. Fawkes se inclinou para o toque por um instante, depois soltou um chilreio suave e melodioso. Ah, Fawkes parece estar de bom humor hoje, observou Dumbledore com um pequeno sorriso, cruzando as mãos sobre a mesa. Ele gosta bastante de você. Harry deu de ombros, esboçando um leve sorriso. Ele sabe ouvir. Dumbledore deu uma risadinha suave, fazendo um gesto para que Harry se sentasse. E como você tem estado, Harry? Parece que você está se mantendo ocupado. Sentando-se, Harry recostou-se na cadeira, mantendo uma expressão neutra, porém educada. Como sempre. Aulas, estudos, clube, as coisas de sempre em Hogwarts. Dumbledore assentiu com a cabeça, os olhos brilhando por trás dos óculos de meia-lua. Imagino que você tenha se destacado nos estudos, especialmente em certas áreas menos tradicionais. Harry bufou mentalmente. Áreas menos tradicionais era a maneira de Dumbledore sondar sem dizer nada. Era uma tática clássica sutil, mas Harry a percebia imediatamente. As palavras eram como um sinal luminoso indicando o beco diagonal ou algo igualmente incriminador. Não que Dumbledore pudesse realmente ler os pensamentos de Harry. Desde o dia em que chegará a Hogwarts, nem Dumbledore nem Snape jamais conseguiram vasculhar suas memórias. Harry se certificava de que eles apenas roçassem a superfície, alimentando-os com pensamentos inofensivos como agora, em que uma fração de sua mente imediatamente evocou a imagem da Floresta Proibida, o suficiente para manter o diretor intrigado. O sorriso de Dumbledore permaneceu, mas Harry sabia que o velho estava procurando pistas. Harry o deixou procurar. Há algo em particular em que você esteja se concentrando? Perguntou Dumbledore, com seu tom casual de sempre. Embora Harry pudesse sentir a curiosidade que se escondia por baixo da superfície, Harry recostou-se ligeiramente na cadeira, mantendo a expressão leve. Ah, o de sempre, disse ele com um leve sorriso. Aritmancia, runas e, claro, defesa contra as artes das trevas. Preciso dar conta do recado, não é? Dumbledore assentiu com a cabeça, os olhos brilhando um pouco demais. Sim, claro. Imagino que já esteja bastante ocupado com todas as novas disciplinas eletivas. Houve uma pausa, longa o suficiente para sugerir que algo mais estava por vir. E quanto às suas atividades extracurriculares? Você teve muito tempo para explorar os arredores do castelo? Harry ergueu uma sobrancelha, fingindo confusão. Fora do castelo? Quer dizer, tipo, treino de quadribol ou algo assim? Dumbledore deu uma risadinha discreta, balançando a cabeça. Não quadribol, Harry. Eu estava pensando em aventuras mais interessantes. Não deixe Minerva ouvir isso, mas antigamente eu escapava do castelo por entradas secretas quase todas as noites. Harry manteve a expressão neutra, embora pressentisse para onde aquilo estava caminhando. Tática clássica de interrogatório. Dumbledore tentava fazê-lo baixar a guarda, compartilhando suas próprias histórias de transgressões. Harry sabia que não devia cair nessa armadilha. Fora de Hogwarts, respondeu Harry casualmente recostando-se na cadeira. Não posso dizer que tenho tido muito tempo para isso ultimamente. Entre as aulas e ter que me esquivar das intermináveis regras da Umbridge, é difícil encaixar qualquer outra coisa. Dumbledore sorriu com cumplicidade, como se compartilhassem um entendimento tácito. Ah, sim. A professora Umbridge certamente tem um jeito de fazer a gente se sentir limitado. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, apoiando o queixo nos dedos entrelaçados. Mas descobri que quando alguém é verdadeiramente curioso, consegue encontrar um jeito, mesmo com as restrições mais rígidas. Harry deu de ombros levemente como se o comentário de Dumbledore fosse apenas mais uma observação passageira. Curiosidade é bom, mas não combina muito bem com o tipo de olhar atento que ela tem mantido ultimamente. Dumbledore assentiu com a cabeça, o brilho em seus olhos nunca se apagando. De fato, seria bastante difícil para qualquer aluno explorar hoje em dia. Mas Hogwarts está repleta de lugares escondidos, como você bem sabe. Imagino que você já tenha se deparado com alguns durante seu tempo aqui. Harry manteve um tom leve e casual. Alguns, mas na maioria das vezes estou muito ocupado cuidando de tudo para ficar vagando por aí. O sorriso de Dumbledore se alargou ligeiramente, seus olhos encontrando os de Harry daquele jeito que fazia a maioria das pessoas se contorcer. Você sempre foi um aluno ocupado, Harry, sem dúvida. No entanto, ouvi dizer que você tem conseguido conciliar várias atividades extracurriculares. Deve ser um grande desafio. Depende das atividades extracurriculares, eu acho, respondeu Harry com um pequeno sorriso. Ele não ia deixar Dumbledore levá-lo a fazer qualquer tipo de confissão. Quadribol não é tão difícil, mas aumenta minha carga de trabalho. Sim, de fato, disse Dumbledore com um tom mais pensativo.
Seus dedos tamborilavam levemente na mesa, como se estivesse reunindo as peças de uma história. Ah, uma coisa engraçada que eu vi. No ano passado, um aluno cometeu um erro bastante infeliz. Ele queria dizer beco diagonal, mas acidentalmente disse beco do tranco. Acabou entrando numa loja por lá. Certamente não era um lugar para um jovem estudante se aventurar. Harry deu uma risadinha discreta, fingindo genuíno divertimento como se o diretor tivesse contado uma anedota inofensiva. Que lapso de língua infeliz. Beco diagonal e beco diagonal nem são tão parecidos assim. Que confusão estranha. Dumbledore ergueu uma sobrancelha, um pequeno sorriso surgindo nos cantos de sua boca. Sim, bastante estranho, não é? Você já esteve naquela parte da cidade, Harry? Harry não pestanejou. Beco diagonal? Ele soltou uma risada curta e divertida. Não posso dizer que já estive lá, diretor. Já ouvi falar, claro. Não tem exatamente a melhor reputação, não é? Ah, certamente que não, concordou Dumbledore com um tom leve. Mas é um lugar onde se pode encontrar certos itens de interesse. Objetos mágicos com histórias bastante peculiares e únicas. Harry inclinou ligeiramente a cabeça, considerando as palavras de Dumbledore com atenção antes de responder com um ar de indiferença. Suponho que se alguém estivesse procurando por esse tipo de coisa teria que ter cuidado. Não é exatamente a parte mais amigável da cidade. Mas eu não saberia dizer, na verdade. Não tive muitos motivos para ficar bisbilhotando por lá. Dumbledore recostou-se na cadeira, sem nunca desviar o olhar do rosto de Harry, como se procurasse algo oculto por trás da aparente tranquilidade do rapaz. Claro, disse ele, com a mesma voz calorosa de sempre. Só pensei que pudesse despertar sua curiosidade, alguém com o espírito de um aventureiro e inventor como você. Afinal, o mestre Nicholas só tem elogios para você em suas cartas. Um verdadeiro estudioso da teoria mágica, creio eu. Harry esboçou um pequeno sorriso, acenando com a cabeça como se aceitasse o elogio sem realmente levá-lo a sério. Nicholas é generoso com as palavras, disse ele modestamente, mas com um leve toque de divertimento na voz. Estou apenas tentando aprender o máximo que puder. De fato, respondeu Dumbledore, com os olhos brilhando por trás dos óculos de meia-lua. Aprender é uma busca para a vida toda, e você certamente demonstrou um talento notável para isso. Mas há certas coisas que não se aprendem apenas com livros, não concorda? Harry deu de ombros, mantendo a expressão neutra. Acho que depende do assunto. Dumbledore recostou-se na cadeira, os dedos tamborilando levemente na borda da mesa. Como estão sendo suas aulas este ano, Harry? Principalmente trato das criaturas mágicas. Ouvi dizer que o professor Hagrid tem se mostrado bastante entusiasmado com as aulas. Harry deu um leve sorriso irônico. Entusiasmado é uma forma de dizer. Já tivemos nossa cota de criaturas interessantes, mas nada muito perigoso ainda. Hagrid parece estar sempre ultrapassando os limites. Dumbledore deu uma risadinha com os olhos brilhando enquanto falava. Sim, isso parece mesmo com o Hagrid. Sua paixão por criaturas mágicas sempre foi ilimitada, embora às vezes eu me pergunte se a ideia dele de fascinante é compartilhada por toda a turma. Depende da criatura, respondeu Harry. Algumas delas, bem, digamos que não inspiram muita confiança. Mas nunca é entediante. De fato, nunca é entediante, disse Dumbledore, com a voz suavizando-se com um toque de nostalgia. Ele tem um jeito de dar vida a criaturas mágicas como poucos conseguem. E imagino que você tenha tido a oportunidade de interagir com algumas criaturas bastante raras ao longo dos anos. Harry assentiu com a cabeça. Testralhos recentemente. Metade da turma não gostou muito, mas eles são interessantes depois que você supera a ideia de serem invisíveis a menos que você tenha visto a morte. Ponto. Assim, os testralhos. Mal compreendidos, assim como muitas criaturas do nosso mundo. Dumbledore fez uma pausa, seus olhos vagando pensativamente por um momento. Mas existem criaturas ainda mais raras, criaturas que muitos bruxos talvez nunca encontrem. Você já ouviu falar do pássaro-trovão, Harry? Os olhos de Harry se estreitaram ligeiramente, embora seu sorriso permanecesse. Thunderbird? Não posso dizer que sei muito sobre eles, diretor. Eles são um pouco mais comuns na América do Norte, não são? Sim, de fato, disse Dumbledore, assentindo com a cabeça. Uma criatura magnífica, sem dúvida. Bastante rara, no entanto. Elas possuem a habilidade única de pressentir o perigo e invocar tempestades. Existem poucas criaturas tão majestosas. Ele fez uma pausa, seu olhar se tornando ligeiramente mais penetrante. Aliás, você sabia que a família Potter já foi protegida por um pássaro-trovão? Harry ergueu uma sobrancelha, genuinamente curioso, mas cauteloso para não revelar muito. Sério? Eu não sabia disso. Sim, disse Dumbledore, inclinando-se ligeiramente para a frente. Há muitos anos, seus ancestrais, os Potter, tinham um pássaro-trovão como guardião da família. Dizia-se que era extremamente leal e protegia a família de qualquer ameaça, mágica ou não. Uma criatura como essa cria um laço com aqueles que protege. Harry assentiu pensativamente, entrando na conversa. Que interessante. Eu nunca soube. Você sabe o que aconteceu com ele? O sorriso de Dumbledore vacilou por um instante, embora sua voz permanecesse leve. Infelizmente, o pássaro-trovão desapareceu há muitas gerações. As circunstâncias nunca foram totalmente esclarecidas, mas dizem que a ave partiu depois que a família não precisou mais de sua proteção. Talvez tenha pressentido que chegará a hora de seguir em frente. Harry cantarolou pensativo. Que história interessante, diretor. Obrigado. Eu sei tão pouco sobre a minha família, e é sempre bom aprender mais. O rosto de Dumbledore suavizou-se, como se estivesse satisfeito com a reação de Harry. Ele se levantou da escrivaninha, as vestes farfalhando levemente contra o chão de pedra. É hora da reunião do ministério, Harry. Também estarei supervisionando a sessão do Wizengamot, então estarei presente. Se houver algo que você não queira discutir ou decidir, não tem obrigação nenhuma de fazê-lo. Pode permanecer em silêncio.
Harry assentiu levemente, sabendo muito bem o que estava por vir. O Ministério vinha tentando usá-lo como peão desde o fiasco de Sirius Black, e ele não permitiria que ditassem as regras hoje. Aliás, seria divertido ver como eles se contorceriam quando ele se recusasse a entrar no jogo. Entendi. Vou levar isso em consideração, respondeu Harry, embora não tivesse a menor intenção de ser passivo. Se eles insistissem demais, ele lhes daria exatamente o que mereciam. Dumbledore pareceu pressentir a disposição de Harry e fez um gesto em direção ao canto de seu escritório. Vamos? Capítulo 279. Dumbledore pareceu pressentir a disposição de Harry e fez um gesto em direção ao canto de seu escritório. Vamos? Harry ergueu uma sobrancelha, mas não disse uma palavra, seguindo Dumbledore até o canto do escritório. Dumbledore estendeu o braço e Harry o aceitou, percebendo que estavam prestes a aparatar. Houve uma breve pausa enquanto permaneciam em uma pequena abertura entre as proteções mágicas. Juntos, Harry e Dumbledore desapareceram silenciosamente, reaparecendo quase instantaneamente no Ministério da Magia. Aterrissaram em um beco escuro perto da entrada dos fundos do Ministério, longe da imprensa que os aguardava. Mesmo à distância, Harry conseguia ouvir o burburinho dos repórteres, suas vozes ansiosas e incisivas. Dumbledore lançou um olhar para a saída do beco, seus olhos brilhando levemente, mas não disse nada. Em vez disso, conduziu Harry pela porta lateral secreta reservada para os membros do Wizengamot. Sem multidão, sem flashes de câmeras, apenas um caminho tranquilo para o coração do palco político do Ministério. Harry entrou primeiro, adentrando o grande corredor com seus pisos polidos e tetos altos. Enquanto caminhavam, Dumbledore mantinha-se logo atrás de Harry, sua presença calma, porém vigilante. A imprensa, como sempre, está ávida por uma história, disse Dumbledore com leveza. Felizmente, esta entrada nos oferece um pouco de paz. Paz, claro, respondeu Harry em voz baixa. Até que encontrem outra abordagem. Dumbledore deu uma risadinha discreta, mas não respondeu, sua atenção voltando-se para as portas do tribunal que se aproximavam. As pesadas portas de carvalho eram altas e imponentes, gravadas com antigos símbolos do Wizengamot. Harry as empurrou e entrou, a familiar câmara escura estendendo-se diante dele. Fileiras de bancos formavam um semicírculo, repletas de bruxas e bruxos envoltos em seus trajes roxo escuros do Wizengamot. Eles murmuravam entre si, embora o ar estivesse carregado de expectativa. No centro da sala, erguia-se uma grande cadeira vazia, adornada com correntes de prata que tilintavam suavemente, como se prontas para aprisionar qualquer alma infeliz que ali se sentasse. Dumbledore apontou para um assento vazio na frente, de onde poderiam observar sem interrupções. Sente-se, Harry. A sessão começará em breve. Ao se acomodar em seu assento, Harry sentiu a familiar vibração nervosa percorrer a multidão. Membros das casas nobres entraram, ocupando seus lugares à medida que a sessão se aproximava do início. Alguns deles lançaram olhares na direção de Harry, mas nenhum permaneceu tempo suficiente para tornar isso óbvio. Um murmúrio suave preencheu a sala até que o baque alto e ecoante de um martelo cortou o ruído. Na frente da câmara, Cornelius Fudge levantou-se de sua cadeira, com toda a aparência de um político atarefado e desesperado. Ordem, ordem, gritou Fudge, sua voz ecoando pela sala enquanto os murmúrios cessavam. Seus olhos percorreram o ambiente nervosamente e por um instante, Harry se perguntou se Fudge estava mais ansioso com aquela sessão do que as famílias ao redor. Estamos reunidos hoje, começou Fudge com um tom oficial mais tenso, para discutir os recentes acontecimentos relativos à fuga de criminosos conhecidos de Azkaban e para abordar as investigações subsequentes sobre a forma como o Ministério lidou com certos casos do passado. Harry recostou-se na cadeira, observando Fudge remexer em uma pilha de pergaminhos, visivelmente perturbado. O homem estava um desastre, mal conseguindo se conter diante do Wizengamot. Como todos sabem, continuou Fudge com a voz cada vez mais incisiva, a fuga de Bellatrix Lestrange e outros causou grande preocupação, tanto dentro do Ministério quanto no público em geral. Estamos aqui para garantir que medidas sejam tomadas para levar esses indivíduos à justiça e para evitar novas falhas de segurança e justiça. Harry lutou contra a vontade de revirar os olhos. Já ouvirá aquele discurso antes, Fudge tentando desesperadamente encobrir seus próprios fracassos com algumas palavras bem colocadas sobre justiça e segurança. Não passava de teatro político, uma tentativa desesperada de se manter no poder enquanto o chão desmoronava sob seus pés. Harry lançou um olhar ao redor da sala, examinando os rostos dos vários patriarcas e matriarcas presentes naquela sessão. Normalmente, os assuntos judiciais do Wizengamot não envolviam pessoas de fora. Mas quando uma nova lei que afetava as casas mais antigas e mais nobres estava sendo debatida, os chefes dessas famílias tinham o direito de estar presentes e votar. E hoje, quase todos eles haviam comparecido. Não era surpresa. O assunto do momento era a reintrodução dos testes com Veritaserum para aqueles acusados de ajudar ou ter associação com Voldemort durante a Primeira Guerra Mundial. Isso preocupava muitas dessas famílias, especialmente aquelas que haviam apoiado Voldemort publicamente na época, mas conseguiram evitar a prisão usando a maldição Imperius como pretexto. O ministério estava sob pressão e precisava mostrar que estava tomando providências. Fudge, desesperado para manter o controle, estava pressionando por essa nova lei para apaziguar o público. Mas isso significava reabrir feridas antigas, mexer em alianças passadas e correr o risco de derrubar algumas famílias muito poderosas. Os olhos de Harry pousaram nos cantos mais escuros da sala, onde ficavam as casas cinzentas e neutras. Eram aquelas que não haviam escolhido um lado abertamente durante a guerra, famílias que se mantinham reservadas, observando à margem.
sem nunca se comprometerem totalmente com a causa de Voldemort ou a de Dumbledore. Eram o tipo de família que poderia mudar o equilíbrio de poder se decidisse se aliar a um grupo ou outro. E então havia as casas alinhadas com a luz, como Sirius Black, que havia retornado ao grupo como chefe da casa Black após anos de prisão injusta. Harry deu um leve sorriso, pensando em como a presença de Sirius ali devia ser irritante para aqueles que um dia o consideraram um traidor do sangue. Agora, ele estava livre, exonerado e firmemente do lado oposto a Voldemort. Sua presença por si só era suficiente para lembrar a todos na sala que nem todas as casas nobres eram aliadas das trevas. Fudge tagarelava na frente da sala, a voz um pouco trêmula enquanto divagava sobre a importância da justiça e como essas medidas eram necessárias para manter a ordem. Ele parecia nervoso e Harry entendia o porquê. Não se tratava mais apenas de criminosos ou comensais da morte. Tratava-se das famílias poderosas por trás deles, as mesmas famílias que financiavam políticos, controlavam empresas e influenciavam a comunidade mágica de maneiras muito além da compreensão de Fudge. Um passo em falso e ele poderia perder o apoio de alguns dos bruxos mais ricos e influentes da Grã-Bretanha. Os rostos na sala exibiam uma mistura de tensão, tédio e um medo mal disfarçado. Aqueles que estiveram do lado de Voldemort durante a guerra estavam visivelmente desconfortáveis. Não era segredo que muitos haviam escapado da punição subornando alguém para se livrar dos problemas ou convencendo o ministério de que haviam sido atingidos pela maldição Imperius. Agora, com a ameaça do Veritaserum, essa velha desculpa não colava mais. Eles estavam encurralados. Os olhos de Harry se voltaram para Lúcio Malfoy, sentado perto da frente da câmara. A expressão de Malfoy era tão indecifrável como sempre, suas feições pálidas e impassíveis. Não havia nenhum traço de preocupação em seu rosto, nem mesmo um lampejo de apreensão. Lúcio parecia um homem que não tinha nada a temer naquela sala. Aliás, Lúcio parecia quase entediado, como se os procedimentos do dia fossem indignos de sua atenção. A testa de Harry se franziu, e então seus lábios se curvaram em um pequeno sorriso. Fudge não fará nada. Ou não poderá fazer nada. Lúcio Malfoy tinha conexões demais, estava muito entrincheirado no sistema para se preocupar com qualquer coisa que Fudge pudesse fazer. Não era segredo que Lúcio Malfoy era um dos bruxos mais astutos da sala, mas Harry sabia mais do que a maioria. Ele era uma serpente da coroa, membro dos Anciãos das Sombras, um dos poucos que Harry conseguiu identificar em seu ano à frente da Casa Sonserina. Isso dizia muito sobre a astúcia de Malfoy. Harry sabia que Lúcio tinha um plano ou alguma informação, algo em andamento que o fazia permanecer tão calmo enquanto todos os outros se contorciam sob a ameaça dos testes com Veritaserum. Mas qual era exatamente esse plano? Harry não tinha certeza. Ainda não. Capítulo 280. Amélia Bones levantou-se assim que Fudge terminou seu discurso, sua voz cortando o murmúrio da câmara como uma faca. Ministro, começou ela com um tom firme e inabalável, o senhor afirmou que busca justiça e segurança. Mas há uma questão gritante que precisamos abordar. Peter Pettigrew, o homem responsável por trair o auror James Potter e sua esposa, Lord e Lady da Casa Potter, e pelo assassinato de 12 trouxas, nunca foi processado por esses crimes. O murmúrio percorreu a câmara enquanto as pessoas trocavam olhares. Os olhos de Harry se estreitaram, fixando-se em Amélia enquanto ela continuava. Até o momento, Pettigrew foi processado apenas por seu status de animago não registrado e por viver entre menores enquanto os espionava em sua forma de roedor. Isso dificilmente parece justiça pelos crimes que ele cometeu contra o mundo bruxo. Harry permaneceu imóvel, ouvindo, sua atenção se voltando para Fudge, que parecia visivelmente desconfortável. Seus dedos rechonchudos brincavam com o pergaminho à sua frente, como se esperassem que aquilo lhe proporcionasse algum tipo de escape. Para surpresa de Harry, não foi Fudge quem respondeu. Em vez disso, Dumbledore se levantou, sua voz calma ecoando pela sala com facilidade. Senhora Bones, disse ele, acenando respeitosamente em sua direção, a senhora levantou uma questão importante. No entanto, devo lamento informá-la de que a legislação referente a casos dessa natureza já prescreveu. Houve uma breve pausa enquanto as palavras de Dumbledore eram assimiladas. A multidão murmurou entre si novamente, alguns claramente confusos. A mente de Harry trabalhou a mil receita médica? Isso significava que já havia passado tempo demais para que Pettigrew fosse processado por seus crimes. Amélia Bones, no entanto, não era do tipo que recuava. Chefe bruxo, disse ela com um tom controlado, mas firme, certamente o senhor não está sugerindo que deixemos um homem como Pettigrew sair impune. Sem punição pela traição que levou à morte de 2 de nossos cidadãos mais proeminentes, sem mencionar os trouxas inocentes? Dumbledore manteve a compostura, embora Harry tenha percebido um lampejo de algo em seus olhos. Não estou sugerindo que a justiça não deva ser feita, Madame Bones, respondeu ele com serenidade. Mas o fato é que nossas leis, por mais falhas que sejam, nos vinculam. Os crimes em questão ocorreram há mais de uma década, e segundo a legislação atual do Ministério, esses casos não estão mais sujeitos a processo. Os olhos de Amélia brilharam de frustração. E quanto à Casa Potter? Não há nenhum caminho para a justiça, mesmo para um caso desta magnitude? Antes que Dumbledore pudesse responder, Fudge finalmente encontrou sua voz, embora trêmula e defensiva. Nós estamos revisando certos estatutos, Madame Bones, disse ele, torcendo as mãos nervosamente. Mas por enquanto, o caso de Pettigrew está prescrito. Não há nada que o Ministério possa fazer legalmente em relação ao passado, entende? Estamos sujeitos à lei. Harry cerrou os dentes, mal conseguindo conter o riso. Receita médica? O jargão jurídico era perfeito, como um presente embrulhado em ouro para cada comensal da morte na sala. Não era de admirar que Lúcio não estivesse nem um pouco preocupado. Por que estaria?
A lei era praticamente um escudo para ele e os outros. A queda de Voldemort havia acontecido há mais de uma década, e agora todos aqueles casos antigos eram intocáveis. Mesmo que a lei do Veritaserum fosse aprovada, não os afetaria. O tempo havia se esgotado, e eles sabiam disso. Os olhos de Harry se voltaram para Lúcio, que permanecia sentado com a mesma expressão calma e presunçosa. Agora estava claro demais porque ele não havia suado uma gota desde o início da sessão. Ele sabia o tempo todo que não importava o que acontecesse hoje, sairia ileso. Sem julgamentos, sem confissões, sem preocupações. O homem praticamente irradiava arrogância, como se a própria lei se curvasse à sua vontade. Fudge, por outro lado, ainda se atrapalhava em sua explicação, suas palavras soando menos como uma defesa e mais como um homem se agarrando a qualquer coisa. Sim, como o chefe bruxo apontou, a lei é clara sobre esses assuntos. Não podemos reabrir casos que já prescreveram. O ministério está vinculado a esses estatutos. Harry se remexeu na cadeira, observando as reações ao seu redor. A maioria na sala já havia aceitado a realidade da situação, embora algumas bruxas e bruxos ainda parecessem indignados. Amélia Bones, em particular, não estava reagindo bem. Seus olhos se estreitaram, os lábios se comprimiram em uma linha fina enquanto encarava Fudge, claramente furiosa. Mas não havia mais nada a dizer. A lei era a lei, e nem mesmo alguém tão perspicaz quanto Bones podia contestá-la. O murmúrio das vozes começou a aumentar novamente enquanto as pessoas cochichavam entre si. Harry recostou-se, deixando o ruído envolvê-lo. Tudo aquilo tinha sido uma farsa desde o início, e agora era apenas uma questão de esperar pela conclusão inevitável. Amélia permaneceu de pé, braços cruzados, o olhar penetrante fixo em Fudge. Ministro, embora eu compreenda as limitações da lei, o fato é que esses indivíduos representam uma ameaça direta à comunidade bruxa. Fudge acenou rigidamente para Amélia Bones. Não há como discutir sobre isso, Madame Bones. Pettigrew, Bellatrix e Rookwood são criminosos condenados. O prazo de prescrição não se aplica a eles. Além disso, a fuga deles de Azkaban só aumenta suas penas. Garanto-lhe que serão mandados de volta assim que forem capturados. Harry quase bufou. Aquilo tudo era uma piada, e a garantia de Fudge não significava muito para ele. A verdadeira questão não eram os comensais da morte presos em Azkaban. Eram aqueles que ainda estavam livres, pessoas como Lúcio Malfoy. Fudge e o Ministério não se importavam em colocar esses criminosos de volta na prisão. Estavam muito focados em manter o restante dos apoiadores do Lorde das Trevas confortáveis. Como se fosse combinado, Lúcio Malfoy levantou-se de seu assento, com a expressão tão polida como sempre. Devo gentilmente lembrá-los, começou Lúcio, com a voz suave e deliberada, que a pauta de hoje diz respeito ao uso do Veritaserum nos chefes das casas mais antigas e mais nobres. A tradição que protege nossas famílias do uso indevido de um soro da verdade tão potente existe há séculos. Foi criada para garantir a proteção de segredos, não para permitir a intromissão em assuntos irrelevantes para o bem público. Contudo, compreendo que os tempos mudaram e posso entender por que o ministro deseje reconsiderar essa antiga proteção. As palavras de Lúcio foram cuidadosamente elaboradas, como as de um político que joga dos dois lados. Ele reconheceu a proposta, ao mesmo tempo que reforçava sutilmente a importância de proteger seus próprios interesses. Harry observava a sala, percebendo os breves lampejos de alívio nos rostos de alguns dos puros sangues. Lúcio lembrava de sua história compartilhada, mas também se posicionava como alguém que entendia a necessidade de reforma, só que não à sua própria custa. Fudge pigarreou, olhando entre Lúcius e o resto do Wizengamot. Sim, bem, a segurança da nossa sociedade vem em primeiro lugar, é claro. E embora respeitemos as tradições das casas mais nobres, o público está exigindo mais transparência, especialmente com os recentes distúrbios. Sua voz vacilou um pouco. Amélia Bones não aceitou isso. Transparência é exatamente o que precisamos, ministro, disse ela bruscamente. O ministério não pode mais se esconder atrás de proteções obsoletas quando se trata de criminosos e suas conexões. Sabemos que muitos comensais da morte evitaram Azkaban alegando estarem sob a maldição Imperius, mas como podemos ter certeza sem usar o Veritaserum? Essas proteções estão permitindo que bruxos das trevas andem livres, sem serem detectados. Harry tinha que dar crédito a Amélia. Ela era direta, sem se preocupar em amenizar as acusações. Ela sabia quem Lúcio e os outros eram, e não tinha medo de dizer. Lúcio sorriu levemente, imperturbável diante do desafio dela. Concordo, Madame Bones, que devemos abordar a questão daqueles que escaparam da justiça. No entanto, também devemos ser cautelosos. Usar Veritaserum nos chefes de famílias nobres abriria as portas para abusos de poder, especialmente contra aqueles que detêm influência significativa em nossa sociedade. Devemos garantir que tal ferramenta não seja usada de forma descuidada, para que não se torne uma arma para aqueles que buscam ganho pessoal. A sala murmurou em concordância, várias cabeças assentindo com as palavras de Lúcio. Ele os tem na palma da mão, pensou Harry com desgosto. Lúcio não estava protegendo ninguém além de si mesmo e de seus companheiros comensais da morte, mas era astuto o suficiente para disfarçar a situação como uma defesa da tradição e da nobre honra. Fudge interveio novamente, ansioso para retomar o controle da conversa. Sim, um ponto válido, Sr. Malfoy. Devemos equilibrar a segurança com a preservação de nossas nobres tradições. É por isso que o Ministério está propondo um uso mais seletivo do Veritaserum. Ele só será considerado em casos onde houver fortes indícios de irregularidades. Não queremos violar a privacidade de ninguém desnecessariamente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.